Bom, boa noite, pessoal. Aqui é o Wellington Mal falando. Mais uma semana, relatório da Glassnode, semana 44. Relatório da Glassnode, as análises on-chain aqui dessa semana. A Glassnode traz como título aqui que está martelando para fora do fundo, né? Ou seja, o mercado marcando um fundo e dando uma puxada para cima. Bom, o Bitcoin ele ficou, né, dentro de uma faixa, de um range bem curto ali, né? Nos últimos meses aí. A gente continua dentro desse range ainda, mas a gente estava com uma volatilidade bem contraída e nessa semana a gente teve um ralizinho de alta aí agora, né? Então o BTC ele fez esse rally que saiu dos 18 para a região dos 20 mil. E nessa edição a gente vai ver o quão psicológica é essa faixa, né? Então a gente vai analisar que o Bitcoin está saindo dessa região que ele está marcando possivelmente o último fundo, e a gente tem um comparativo com os outros fundos de ciclos de baixa que a gente teve. Ele está copiando, está sendo um fundo de livro, como a Glassnode chama atenção para nós, e a gente vai tentar analisar o que a gente tem de risco para frente também, né? Então a gente vai passar por alguns indicadores de precificação, né? De precificação de preço justo ou uma precificação de fundo, que nos últimos bear markets marcaram regiões de fundo. A gente vai passar por alguns dados de demanda que a gente tem, alguns dados de lucratividade, de percentual de lucratividade dos investidores, de grupos de investidores e também dos investidores como no geral, e ver alguns modelos que mostram para nós que a gente realmente está próximo da formação de um fundo, mas que a gente ainda não pode falar que a gente realmente formou ele, tá? Até pela situação macro toda que a gente está envolvendo, enfrentando no mundo, né? Bom, então aqui o gráfico de preço da semana 44, né? Então a gente teve esse rally de alta que saímos aqui do 19 e viemos aqui quase para o 21, que se mostrou uma região de resistência, e a gente já tem uma queda no mercado agora, né? Então vamos iniciar aqui os dados on-chain dessa semana. Tá? O primeiro gráfico que a Glassnode traz para nós é o Mayer Multiple e o Realized Price. O Realized Price ele é considerado basicamente o preço médio do mercado como um todo, né? Ou seja, o custo base, o preço que o mercado como um todo, todos os bitcoins foram adquiridos. Ele mensura essa média aqui, que é essa linha laranja, tá? A gente tem essa linha verde, que ele é o Mayer Multiple. O Mayer Multiple ele é a média de 200 dias multiplicada por 0,6, né? Ou seja, o 60% da média de 200. E nos últimos ciclos de baixa que a gente teve, esse Mayer Multiple multiplicado por 0,6, ele marcou justamente o fundo dos mercados, né? Então a gente tem lá em 2015, marcou aqui em 2018, 2019, marcou no Covid aqui, chegou a tocar, ano passado chegou muito próximo de tocar, esse ano, né, a gente já cruzou e estamos também, o recente cruzou para cima e voltou a testar agora, né? A gente está nessa região novamente, marcando provavelmente um fundo de mercado. O que esse gráfico traz a mais para a gente? Ele traz esse comparativo de tempo. Uma coisa que a gente tem falado, a Glassnode vem falado há bastante tempo, é que a gente já tem muitos indicadores mostrando que a gente está numa região de fundo, que a gente está fazendo uma formação de fundo. O único indicador, vamos dizer assim, que falta repetir como um livro os outros exemplos de bear market que a gente teve no passado é a questão de tempo, né? A duração desse bear market. Então, ele chama atenção para nós aqui que quando a gente chegou a ter essa condição em que o preço ficou abaixo do Mayer Multiple aqui, no ciclo de 2018 2015 foram 28 dias, 2018 2019 aqui 19 dias, e esse ano a gente está com 35 dias. Então, nessa condição aqui, nesse indicador, a gente está com até a data mostrando para nós que a gente está marcando uma região de fundo, tá? O próximo indicador, a gente segue nessa questão de indicadores que precificam o fundo, né, que são indicadores que o preço chega a tocar quando a gente está no fundo de bear market. São outros indicadores aqui, modelos de valuation, né? Então a gente tem aqui o balance price. Esse balance price a gente continua tendo o realized price, que a gente falou agora, que é o custo médio do mercado, e a gente tem o balance price, que ele leva em consideração o preço médio também, mas ele pesa a idade das moedas e o valor de venda delas, né? Então assim a gente tem
o preço um pouco mais abaixo, tá? Então, é outro modelo de um valor justo, vamos dizer assim, entre aspas, e ele tenta mensurar basicamente o preço que foi pago pelos bitcoins contra o preço que foi vendido pelos bitcoins. Então, é isso que a gente está tentando ver nessa situação. Então, quando a gente compara a atual situação que a gente está com os últimos bear markets que a gente teve, a gente volta na condição do tempo, né? Então, quando o preço ficou entre esses dois modelos de precificação aqui, em 2014 e 2015 foi numa região de bear market, de fundo de ciclo de baixa, duraram 10 meses. Em 2014 e 2015, a mesma situação durou 5 meses, e esse ano a gente tem a somatória aqui, né, na região de junho. Depois a gente chegou a cruzar o Realized Price acima dos 21 mil, chegou a bater lá 22, 23 e caiu novamente. Então, a somatória desse tempo dentre o Realized Price e o Balance Price é de 3 meses, né? Então, no indicador acima, a gente tem o tempo já mostrando para nós que está coerente com os últimos ciclos. Nesse indicador, a gente tem uma indicação de que ainda falta tempo, né? Mas os indicadores em si, eles continuam mostrando para nós que a gente está numa região de fundo, tá? Então, uma outra forma também da gente estudar essas formações de fundos é a gente procurar pela lucratividade realizada durante a capitulação do mercado, né? E uma forma da gente tentar mensurar o peso que a gente ainda pode ter de uma capitulação, ou se essa capitulação já aconteceu, onde a gente tem o suporte, é o RPD, né? Que ele é um Realized Price Distribution, tá? Esse indicador ele mostra para nós basicamente aonde que a quantidade de bitcoins que tem em cada faixa de preço, né? Então cada barrinha dessa daqui é a quantidade de bitcoins que tem para esse preço descrito abaixo. Então ali a gente tem um comparativo com o último bear market que a gente teve. Então a gente tem esse era o RPD de 19 de novembro de 2018, né? Ou seja, quando a gente teve a entrada na região de fundo do bear market de 2018. Então, essa era a distribuição de bitcoins por preço, né? Então, a gente tinha aqui, o preço ele estava aqui em $4.500, mais ou menos, e a distribuição de moedas, né, a quantidade de supply do Bitcoin posicionado nessa região era de mais ou menos 7,65%. E a gente tinha um grande volume aqui na região dos $6.000, aqui, né? Ou seja, quase 30% a 50% acima do valor daqui. E aqui a gente tem o mesmo indicador, mas agora quando a gente tem a saída dessa região de fundo de mercado, né? Então a gente olhou a entrada da região, que foi em 19 de novembro, e a gente tem aqui a saída dessa região, que é em 2 de abril de 2019. Então a gente tem o supply que ele era aqui de 7,65% nessa mesma região de preço. Agora a gente tem aqui com o Bitcoin na mesma faixa de preço, um pouco acima aqui, na verdade, né, perto dos $5.000. Então, saindo dessa região de fundo, a gente já tem mais de 30% de todo o supply movimentado para essa região, né? Então, essa acumulação que a gente tem hoje, né, que a gente está desde junho até agora, a gente tem uma situação similar. E é isso que o próximo indicador vai trazer para nós, né? Então, aqui em 13 de junho, né, a entrada nesse ano, quando a gente teve os eventos de capitulação dos mineradores e dos long-term holders, que a gente trouxe, que a Glassnode trouxe nessa época, a gente tinha aqui o preço do Bitcoin estava em $22.000, e a gente tinha aqui até os 17 aqui, 6% de todo o supply estava posicionado nessa região. E agora a gente tem, dia 29 de outubro, né, no sábado passado, o Bitcoin aqui a $21.000, né? Então aqui também mesmo um pouco acima, né? 22 quando ele entra nessa faixa de preço que a gente está. E agora, 29 de outubro, ele mensura isso, a gente tem 20%. Então a gente saiu de 6% para 20%. Então a gente vê que realmente teve uma grande redistribuição de bitcoins que estavam nessa região vindo para essa região, né? Ou seja, aqui os bitcoins estavam na faixa de 30, 40 aqui, eles já diminuíram um pouco, 40 até continuou um pouco, mas 30 diminuiu bastante. Então, isso que demonstra essa capitulação e essa redistribuição de moedas para a faixa de preço que a gente está, que vem a calhar com a acumulação que está tendo, que a gente vem trazendo, a gente trouxe na semana passada, essa acumulação toda que teve nessa
faixa de preço aqui que a gente está desde junho desse ano, tá?